Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, Jesus para todos. Bom, nós estamos aqui realmente para poder falar novamente da palavra de Deus e eu tenho certeza que vai ser mais uma vez um tempo de bênção para todos nós. Hoje vai ser bem mais curto, né? Nós estamos aí na fase vermelha, então nós reduzimos bem o tempo hoje pode ver, de louvor e de ministração, vai ser bem curto hoje. Então, presta atenção, porque vai ser rápido. Mas Deus sempre está nos falando para poder nos lembrar, nos realinhar dentro da sua palavra. Nos levar ao caminho certo, nos trazer muitas vezes de volta ao caminho correto. Então, semana passada nós ouvimos a palavra de Deus, o pastor Carlos falou muito sobre realinhar, né, os nossos pensamentos, e achei interessante quando ele fala assim, o GPS, né, ele sempre fala assim, recalculando, né? Às vezes na nossa vida precisa sempre fazer assim, né, recalcular, né? Estamos sempre nesse caminho, né, recalcular. Então é importante. Vamos falar de novo sobre realinhamento, né? Então, para poder falar sobre realinhamento, né, realinhe. Quando eu estava pensando sobre isso e para poder ministrar a palavra, Deus me falou assim, né? Vamos falar sobre realinhamento, mas qual que é o significado de alinhamento ou realinhamento? Realinhamento, né, vem de alinhamento, que vem de alinhar, alinhar significa o quê? Propor o mesmo nível, né? Pôr-se no mesmo nível, equiparar-se. Alinhar-se seria ordenar, seria retificar, endireitar, arrumar, compor-se, né? Então assim, quando eu ouvi essas palavras, Deus me falou duas palavras: sentido e direção. Aí eu pensei assim, puxa, por que sentido e direção? O que Deus quer falar com isso? Sentido e direção é a mesma coisa? Algumas pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Então, nós vamos adiante para uma coisa, né? Tem uma projeção aqui de um rio, né? Outro dia eu vi um rio, e esse rio estava todo torto assim, né? Ele estava seguindo por uma única direção, só que ele tinha várias curvas, né? Uma hora estava aqui, outra estava aqui, outra aqui, estava desse jeito assim. Aí eu falei, mas interessante isso, né? Ele vai para uma única direção, só que ele faz várias curvas. Olha que curioso, ele faz várias curvas. E olhando, entendendo isso, até semana passada falamos sobre isso. Uma direção, ela sai de um ponto A, vai para o ponto B. A direção, ela sai de um ponto A e vai para o ponto B. Observando esse rio, é engraçado que ele faz um caminho, depois ele muda, depois ele vai ter um sentido, ele tem vários sentidos, ele vai ali, vários sentidos, mas ele corre para uma única direção. Interessante isso, né? Eu olhando mais à frente, falei, poxa, então Deus está falando para nós realinharmos, seria realinhar esse rio? O que nós vemos hoje sobre realinhamento, sobre alinhamento? Os homens, eles conhecem muito sobre isso, né? Já ouviu falar sobre alinhamento do carro, né? Os homens conhecem isso muito, né? Você está dirigindo e de repente o carro fica puxando para um lado, né? Ele sai mesmo, né? Quem já percebeu isso no seu veículo, né? Ele sai da sua direção, ele está indo numa direção, só que ele desvia, ele muda o sentido. E o propósito do realinhamento é você manter o sentido paralelo à direção, para que eles chegam no mesmo lugar. Aí Deus falou assim, puxa, interessante. Deus falou comigo assim, ó, é isso que eu quero de você. Eu não quero mais que você fique mudando de sentido. Aí eu falei, puxa, interessante. Olha que curioso. A palavra de Deus hoje, a igreja, a célula, elas têm trabalhado muito para que nós chegamos até Jesus.
Sempre a palavra de Deus vai nos buscar a isso. Mas as circunstâncias, elas vão sempre fazer com que nós mudamos o sentido. Sabe, nós estamos o tempo todo indo num sentido, aí de repente ali envolvo com pecado, caio em tentação, eu mudo o sentido. Eu vou caindo. De repente a palavra de Deus vem com misericórdia ali, ó, nos salva, nos liberta, nos leva de novo para cima. Só que lá na frente eu acabo errando de novo. E eu desço, mudo o sentido novamente. Mas como Deus é bom, repete comigo, Deus é bom. Deus é bom. E nos alinha de novo, nos coloca em outro sentido, porque Ele quer que você chegue naquela direção, chegue até Jesus. É esse o propósito dele, para que você chegue até Jesus. E ao tempo todo isso está acontecendo, e a gente tem que entender uma coisa: as circunstâncias do dia a dia nos faz andar em vários sentidos. Tudo bem, é a mesma direção, mas isso tem que mudar. Deus não quer com que nós ficamos nesse looping o tempo todo ali, ó, para cima e para baixo. Imagina quanto sofrimento há nisso. Sabe que eu até entendo assim, a questão de nós estarmos falando hoje sobre realinhamento. Eu tenho certeza que existem pessoas que estão na igreja, estão seguindo esse caminho, essa direção corretamente. Sabe, existe a intenção realmente de o realinhamento trazer uma melhora daquilo que você está fazendo certo hoje. Tenho certeza que muitos irmãos aqui oram. Tenho certeza que muitos aqui fazem devocional. Tenho certeza que tem muitos irmãos aqui que entregam o dízimo, ofertam. Agora, o que o realinhamento vai trazer a nós, mudando o nosso pensamento em relação a isso? Talvez você pode melhorar o que você está fazendo em relação à leitura bíblica. Você lê a Bíblia? Sim, leio. O que você lê? Eu leio, faço a leitura do dia. Será que não dá para melhorar? Para ler um livro a mais? Ou um livro que é edificante na sua vida? Você faz devocional? Faço. Quanto tempo? Uns 5 minutos. Será que não dá para você melhorar o seu devocional e aumentar mais 5 minutos? O realinhamento, ele está trazendo um conserto a mais, para que nós possamos estar caminhando o mais paralelo possível à direção diante para Jesus. Você oferta? Oferto. Você oferta? Sim. Você dizima? Não. Puxa, então começa a entregar o dízimo. Tem muita coisa que nós podemos fazer ainda e melhorar. Nós temos aprendido isso, que podemos ainda melhorar. Nas reuniões de pastores, foi uma frase que nós falamos bastante, né? É possível melhorar, nós podemos, os pastores podem melhorar em muita coisa. Descobrimos isso, que nós podemos melhorar muito e vamos melhorar muito. E estamos passando isso para você pode melhorar ainda muito. Agora, existem aqueles que não fazem leitura bíblica, não fazem devocional, aí já é a correção, está errado. Talvez você esteja, em que sentido? Precisa corrigir isso, é uma correção. E nós vamos aprender alguma coisa aqui. Eu quero aproveitar esse momento aqui e falarmos de uma pessoa, sabe? Tem vários homens na Bíblia que nos ensinam muita coisa mesmo. Eu escolhi um aqui, esse homem é Josué. Josué é de fato um homem que nós vemos muita coisa. Josué, ele saiu do Egito junto com Moisés, ele tinha mais ou menos uns 40 anos de idade. Josué, ele foi um homem que serviu o exército de Faraó, então ele tinha conhecimento militar. Ele tinha esse conhecimento militar. Josué, ele passou a ser o auxiliar de Moisés. Olha que interessante.
Ali, muito tempo, ele ficou ao lado de Moisés. Josué, ele esteve com Moisés em todo momento. Ele acompanhou a saída do Egito, todo aquele trâmite dos milagres que aconteciam, das pragas, tudo aquilo, até a saída, a travessia do Mar Vermelho, lá no deserto. Josué acompanhou Moisés. Josué esteve lá no monte também, acompanhou quando Moisés recebeu as tábuas da lei, sabe? Tanta coisa aconteceu. E Josué, ele foi aquele que esteve junto com Caleb quando ele foi visitar lá, espiar a terra. Esse era Josué. A gente não ouve falar alguma coisa errada de Josué nem de Caleb. Percebeu isso na Bíblia? Como que era a vida dele? Paralela, direto ao propósito, obediência a Deus. Josué era um homem de oração. Sabe, Josué foi o único homem em que Moisés mudou o nome. Na verdade, Josué, da tribo deixa eu ver aqui, Efraim, da tribo de Efraim, o nome dele era Oséias, a família dele chamava ele de Oséias. Moisés mudou o nome dele para Josué. Olha que curioso, eu não sabia disso. Eu soube nesse estudo que eu fiz agora, que de fato, Josué significa Yeshua. Yeshua significa Jeová é salvação. Profeticamente Moisés fez isso, né? Chamou ele disso. E ele honrou isso, muito, e muito mesmo. É interessante isso. No português nós chamamos de Josué. Como que era a vida de Josué? Josué, a vida dele, ele tinha testemunho diante de Deus, ele é servo fiel, auxiliar ali de Moisés, ele era temente a Deus, temente à palavra, ele era um homem de fé, um homem de oração, obediente. Esse era Josué. Líder, estrategista, comandante de guerra. Olha só que curioso. Esse era um homem que estava ali servindo a Moisés e trabalhando ao lado de Moisés. Aprendemos muito com ele. Num determinado dia aconteceu uma coisa que ele teve que mudar muito. Eu entendo até que foi um realinhamento da sua vida em relação ao que ele vivia naquele momento. Ele era um estrategista militar, um soldado. Ele tinha um pensamento de soldado. Como hoje a gente vê as pessoas que têm um pensamento, um advogado, ele pensa como advogado. A pessoa que trabalha no banco pensa como uma pessoa que trabalha no banco. Então, a professora tem ali o seu universo. Você imagina só que teve um momento que ele teve que mudar tudo isso. Sabe quando foi? Foi quando Moisés morreu. Eu queria que você lesse comigo, em Josué 1, do 1 ao 9. Deus chegou a Josué, falou assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levante-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Deus falando com Josué. Se ele não tinha uma comunhão, se ele não tivesse uma experiência de oração, se ele não tivesse encontros com Deus, ele não ia ouvir, ele não ia ter esse encontro, ele não ouvia essa palavra de Deus. Ali foi um momento que ele teve que mudar muita coisa. O foco continua o mesmo, chegar à terra prometida, só que agora ele tinha que fazer uma coisa diferente. A gente vê, se você lê Josué ali, todos os capítulos, você percebe que ele ouve mais a Deus, ele obedece mais em ações, ele tem ousadia, tem fé diante das questões, ele não fica parado, esperando, ele realmente age. Ele realinhou o seu conceito em relação à palavra de Deus, em relação a obedecer a Deus. E agora ele é o quê? O comandante do povo. Olha que curioso. Vocês acham que ele estava, na verdade, também ensinando o povo? Olha que curioso, quando nós vemos lá a derrubada das muralhas de Jericó, ele primeiro fala para o pessoal o quê? Começa a andar em volta, ensinando a ficar quieto. Fiquem quietos, não falem, simplesmente obedeça, ande, dê as voltas. Opa, agora sim é hora de gritar. Ele foi ensinando o povo, e assim ele estava ensinando, mudando o pensamento das pessoas em relação a atitudes. Esse era o papel dele naquele momento, e tem muita coisa que nós vamos ver. Agora, qual que era o histórico daquele povo? O histórico que nós vemos do povo de Israel era da mesma forma que vocês acabaram de ver aquele rio lá, torto. Conhecia o pecado, ali, novamente a palavra de Deus, eles se arrependiam, depois voltava de meia linha, depois tinha ingratidão, e ali novamente Deus falava com milagre, e ali depois você via que tinha questão de murmuração, ele ficava o tempo todo assim. Não é isso que Deus quer. O povo estava indo numa direção certa, porém com vários sentidos, com vários pensamentos, com várias ideias que estava errado. Não é isso. Irmãos, o perigo de você estar nesses vários sentidos, vamos trazer agora para nós hoje aqui. O perigo de nós estarmos indo na mesma direção a Jesus, mas nesse vai e vem, você pode sair fora da rota. Fala para o seu irmão que está do seu lado, cuidado com isso, você pode sair da rota. Talvez você não vai ouvir, eu até brinco assim, existe uma outra palavra, pastor Carlos, né? O GPS falava assim, né, recalculando, né? Eu estive em um lugar uma vez, onde, sabe, era um lugar onde, ali, tão distante, às vezes eu falo para os irmãos da família, é lá depois de tão distante, bem longe, e ali eu dependia plenamente do GPS, e o GPS, ao invés de falar recalculando, sabe o que ele falou? Ele falou assim, perda de sinal GPS, assim, ficou rodando assim, o tempo todo ali, sabe quando travou, o celular fica ali ficou. Pode acontecer isso com você, e você sair da rota, e não chegar a Jesus. O pecado, essas coisas nos desvia, está sempre querendo nos desviar da rota. Agora, eu queria que você parasse hoje assim e pensasse: é possível que eu esteja na igreja,
É possível que eu esteja caminhando, mas em sentidos diferentes. Talvez você hoje se arrependeu, mudou sua posição e está caminhando certo. Até creio nisso, que muitas pessoas estão assim. Bom, isso é muito bom, é ótimo. Bom mesmo, mas devem ter pessoas que estejam em outro sentido. E isso é perigoso. Me identifiquei conhecendo aqui, lendo, analisando e vendo da vida de Josué, identifiquemos padrões de alinhamento que permitia com que ele caminhasse com Deus. Eu queria conversar com você aqui sobre isso. E um dos primeiros pontos que eu vi na vida de Josué, sabe o que foi? Santidade. Nós já falamos muito aqui, você já ouviu isso aqui. E nós vemos que santidade era uma das coisas que Deus falou para Josué. Deus falou assim para ele, lá em Josué 1, no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe o que ele está falando para mim e para você hoje? Seja constante na leitura da palavra, seja constante nas orações diante de Deus, seja constante no devocional, seja constante ali, ó. Isso vai fortalecer em todos os sentidos e vai trazer você força às questões de turbulência da sua vida, da minha vida. Eu tenho certeza disso. Se você mantém isso, porque Josué tinha isso na vida dele. Ele tinha um comportamento de santidade diante de Deus. Deus se agradava disso. É assim que nós devemos fazer hoje também. Nós terminamos o culto no domingo passado, lendo Filipenses 4, no versículo 8. E eu achei interessante aqui, no finalzinho, fala assim: seja isso que ocupe a sua mente. Tudo que é bom, ocupe sua mente. Seja isso o tempo todo. Lembrando da palavra de Deus, falando da palavra de Deus, sempre vendo o que Deus tem para você, o que Deus tem chamado você, como que Deus tem visto você. Nós ouvimos isso. Você é um vencedor. Você tem que se enxergar como um vencedor, não como um derrotado. É isso que nós temos falado sempre. Você é vencedor, você pode sim, muita coisa. O segundo ponto é comprometer-se com a palavra de Deus. Josué se comprometeu com a palavra de Deus. Lá em Josué 1, lá no versículo 7, diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A prática disso é que no dia a dia nós somos tentados a fazer coisa errada, irmãos, o tempo todo. O tempo todo nós somos tentados. Olha, até quero falar aqui uma coisa curiosa. Uma vez um homem de Deus, ele chegou para mim e falou uma frase. Essa frase que ele falou para mim foi assim, ele apontou o dedo para mim, assim, ó. Né? Você que está ouvindo no vídeo aqui, apontou o dedo para mim assim e falou assim: você não precisa ver. Ele falou isso para mim. Interessante que esta frase, sempre quando eu estou na internet, sempre quando eu estou ali vendo alguma coisa e parece aquele convite, você sabe que eu estou falando, aquele convite para poder clicar ali, sabe o que eu lembro? Você não precisa ver. Está me entendendo? Então eu falo para você agora, você não precisa ver.
Isso vai te trazer segurança. Isso vai estar dizendo, sabe o quê? Você vai estar se esforçando a fazer o correto. Você tem que se esforçar em corrigir coisas que você faz no dia a dia. É isso que Deus está falando para nós. Tem que fazer o que é certo. Se você busca santidade na palavra de Deus, você vai lembrar dessas coisas. Quando você estiver diante de uma questão, você vai se lembrar. O Espírito Santo vai te lembrar para você falar não, no momento que você tem que falar não. Sabe por que muitas vezes a gente desvia o sentido? Porque a gente fala sim. Está errado. O terceiro ponto, olha só que curioso. Josué 1, lá no versículo 9, fala assim: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Eu vejo essa frase e falo assim, né? Deus está comigo. Eu tenho que confessar sempre a presença de Deus. A partir do momento que eu tenho confessado a presença de Deus na minha vida, eu perdi o medo de muita coisa, irmãos. Perdi o medo, porque, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus está comigo. Quando eu estiver em situação de perigo, olha que eu tenho andado longe, né? Eu faço entregas em supermercados, né? Com caminhão cheio. Tem uns lugares que eu vou aí que eu falo assim: Jesus, aqui só a tua graça, né? Que vai me cuidar. E Deus tem cuidado. Sabe, eu comecei a perder o medo, porque às vezes você tem medo de estar em algum lugar, você tem medo de fazer alguma coisa, de tomar uma posição. Olha que interessante, eu quero falar um testemunho aqui sobre o dízimo. Teve um episódio em que eu recebi, agora nesse período, que eu recebi um pagamento generoso de um cliente. Eu falei, puxa, joia, como eu sou autônomo, você trabalha, você ganha, você tem cliente, você ganha. E eu não tinha previsão de receber logo depois desse cliente, a gente não tinha. E aí você recebeu, eu lembrei que eu não entreguei o dízimo, aí eu falei, opa, tem que entregar o dízimo, mas eu não tenho previsão para poder entrar. Fé e ousadia também está aqui, em obediência à palavra de Deus. Fiz lá a transferência. Irmãos, na mesma semana que eu fiz a transferência, tocou o telefone. Eu queria fazer um serviço assim, assim, assim. Entrou outro pedido. Generoso. Eu posso falar isso, generoso. Por quê? Porque Deus honrou. Olha que coisa. Você honra a Deus, Deus honra você. Você tem coragem e ousadia, Deus tem coragem e ousadia de te abençoar. É assim que nós devemos ser. É assim que devemos estar provando a palavra de Deus dia após dia. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é dessa forma. Esse realinhamento, né, ele dentro desses padrões que nós estamos ouvindo aqui agora, né, nós vimos aqui santidade, santificar-se, comprometer-se com a palavra de Deus, exercitar fé e ousadia, são padrões que Josué tinha na sua vida. Isso permite uma mudança de mente completamente. É isso que a gente precisa hoje, realinhar os nossos pensamentos dentro da palavra de Deus. É isso que a gente precisa fazer hoje, que essa é a prática que Deus está buscando hoje passar para cada um de nós. Que nós chamamos de metanoia, para simplificar. É isso que nós precisamos fazer hoje. Aí o que vai acontecer? O homem, ele vai começar a andar numa única direção. O sentido vai ser o mesmo da direção. Não vai ter esse vai e vem, sobe e desce. Eu tenho certeza que o propósito de Deus hoje é com que cada um de nós, eu e você, não esteja sofrendo
em altos e baixos, em altos e baixos, em altos e baixos. Não é esse o propósito de Deus. Não é esse. E o fato de nós lembrarmos de homens como Josué, como Caleb, como Abraão, Isaac, Jacó, todos esses homens, são exemplos para nós hoje, praticarmos. E é isso que Deus está falando para nós hoje. Deixa uma pessoa do louvor. É isso que Deus está falando hoje para cada um de nós. Deus quer mudar o nosso pensamento através da prática da sua palavra. Amém? É isso que Ele está querendo hoje com cada um de nós. Eu tenho certeza que a partir do momento que eu, que você, começarmos a praticar, a envolver-nos com santificação, envolvermos com comprometimento com a palavra de Deus e começar a exercitar fé, começa a exercitar fé, começa a praticar fé. Todos os dias, tenho falado para os irmãos na célula que eu tenho visto que todo dia acontece um milagre na minha vida. Todo dia acontece isso. Eu posso passar um período e eu vejo que Deus criou um milagre naquele momento. Todo dia você pode ver que existe um milagre na sua vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, por esse momento em que o Senhor falou para nós. Revelou que nós precisamos entrar em santidade o tempo todo. Nós precisamos conhecer da Tua palavra e praticar os Teus milagres, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é viva em nosso meio e nos revela o caminho para estarmos diante de Ti corretamente, Pai. Nós queremos estar diante de Ti, Pai amado, para poder Te louvar e Te bendizer sempre, não algumas vezes, Pai. Não é só aqui no culto, Pai, que nós queremos Te adorar. Nós queremos Te adorar o tempo todo. O tempo todo. Por isso, Deus, pedimos a Tua graça, Pai amado. Levante suas mãos. Senhor, abençoa-me muito. Alarga as fronteiras do meu território. Estende a sua mão sobre mim, livra-me de todo o mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto e faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. E com essas palavras eu ponho a bênção de Deus, que é autorização para prosperar, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a igreja, sobre esse bairro, sobre essa cidade, Deus. Oh, Pai, sobre tudo essa grande nação que é o Brasil, Pai amado. Prospera, prospera, prospera. Aleluia. Amém.